Bom, boa tarde. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso evento com o penúltimo painel do dia, com a senadora Daniela Ribeiro, presidente da Comissão Mista de Orçamento. É a comissão mais importante para o nosso público aqui, porque é a que trata justamente desse grande desafio, o desafio orçamentário, num ano em que a gente está vivendo o primeiro ano de um governo, com várias mudanças na perspectiva do orçamento, né, a adequação de mais gastos. A gente teve a aprovação da PEC da transição no ano passado e esse desafio de entregar um orçamento equilibrado, né? Então, senadora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. É uma honra para a gente lhe receber e registrar que, por sorte, a senadora é a segunda mulher a presidir a CMO, né? Então, a gente já está criando um precedente, a terceira mulher a presidir a CMO. Então, a gente já está criando um precedente no Senado, no Congresso, na Câmara, de mulheres exercendo essa função, que é uma função tão chave. Então, nos sentimos muito prestigiadas aqui com a sua presença. E queria começar, então, falando, senador, um pouquinho, antes da gente entrar nas questões mais políticas, de relação do governo com a base no Congresso, sobre esse balanço do primeiro semestre, como as coisas andaram, queria falar, então, já mais diretamente do assunto orçamento, porque a gente está a menos de 15 dias agora do envio do projeto de lei orçamentária anual. Há várias questões em aberto ainda, o arcabouço fiscal que não foi concluído, né, a votação, a gente tem a LDO que também não foi aprovada, o ministro da Fazenda tendo que mandar várias medidas de arrecadação para entregar a proposta que ele mesmo sugeriu de entregar um déficit zero no próximo ano. Então, queria que a senhora desse para a gente um panorama desse desafio, como é que vão ser esses próximos 15 dias para a CMO, para o Congresso. Obrigada. Obrigada, Júnia. Primeiro, eu queria agradecer de forma muito especial a você. Aí eu queria agradecer de forma muito especial também a você, Débora, que organizaram esse evento, e até eu falava um pouquinho aqui atrás, o quanto eu imagino que é difícil para se organizar um evento como esse. Eu quero dizer, para aproveitar e dizer à XP que incentivem e que cada dia mais invistam em eventos como esse, porque as mulheres estão realmente ocupando espaços, inclusive onde antes se imaginava, né, que só homens poderiam estar lá, mas estão sim na questão orçamentária, na questão, né, financeira. E essa capacidade da mulher, ela merece, inclusive, de aglutinar, né, eventos como esse, de aglutinar e de trazer informações acerca do que daqui a pouco também a gente vai falar um pouco sobre, inclusive, uma proposta que foi de minha autoria dentro da Comissão de Orçamento, que é justamente discutir o orçamento para mulheres. Então, tudo isso tem a ver com aquilo que é o retrato do Brasil. Nós somos maioria, né? As mulheres são maioria. E nós também temos uma ação extremamente importante dentro, não só a gente lida muito com a questão da violência de gênero, mas a violência política no meu mundo também, política de gênero, mas a mulher, quando a gente cuida do orçamento, a gente está cuidando também dessa área, porque nós estamos tratando de políticas públicas que vão atender e vão fortalecer a mulher, torná-la também, ajudá-la a torná-la independente, né, para construir, inclusive, a sua própria vida e a sua própria história. Então, e tomar as suas decisões. Eu queria só também parabenizar, eu tive a oportunidade de assistir, inclusive parabenizar todas que participaram antes de mim, né, cumprimentar todas as que estão presentes e os homens também que aqui estão presentes, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, eu acho que também vocês estão todos os canais aí, né? A subprocuradora, que antes de mim falou, e que eu fiquei rindo, doutora Luísa, que você falando em algumas expressões sobre a questão da política e da subjetividade, né, humana. Tem um trecho que parece muito que meus filhos dizem, inclusive saí de casa hoje com um aperto no coração, mas hoje eu não podia falhar. Eu disse, vou administrar isso aqui. Eu vim da Paraíba, e eu sou paraibana, obviamente, de Campina Grande, e de lá para cá nós temos um voo pela manhã, e para eu conseguir chegar aqui, teria que pegar esse voo, e outro à tarde, então teria que ser pela manhã. E hoje é aniversário do meu filho mais velho.
E sabe como são essas coisas, a gente se divide. E É o divide o vice-governador do coração. estado. É o vice-governador do estado. O que é que eu fiz? 5h30 da manhã. Fiz um café da manhã, amanheci. 5 horas eu estava em pé, fiz um café da manhã. Organizei tudo lá em casa com os meninos, com meus filhos, são 3, meus netos, minha mãe, fiz todo mundo, organizei tudo. Tivemos um momento super especial. Aí, de repente, quando foi na hora de partir, me deu aquele aperto do coração, só aquela coisa. Ai, meu Deus do céu, gente, esse nosso mundo, esse nosso universo, ele é único, mas a gente consegue fazer com que ninguém, isso não é motivo de pena alguma, tá? Que é só para dizer assim que a gente faz isso com a força deles, porque é interessante que eles são os maiores incentivadores. E vá-se embora, então um beijo, e foi maravilhoso a nossa manhã. E poder estar aqui, e fiz questão de estar aqui, mesmo num dia como esse, por causa da importância desse evento. Então, aí eu até, voltando para os filhos, é porque eu queria dizer isso, 2 brincadeiras para a gente relaxar aqui. Uma primeira foi que, na hora que a gente estava tomando café, teve um apagão. E aí, minha filha, todos os 3 são super espirituosos. Assim, e minha filha, eu disse, menina, eu não sabia, foi um apagão aqui no Nordeste, ela deve ter sido o consórcio Sudeste. Porque o governador nosso da Paraíba, ele é presidente do consórcio Nordeste. Então, Débora, aí a gente riu de chorar, né? Enfim, essa foi uma. E a outra que eu queria te dizer sobre essa subjetividade nossa, realmente do mercado, inclusive, que é muito ansioso, mais do que até, né, reflete, na verdade, a ansiedade do ser humano, né? Que existe. Aqui tem uma música de um compositor muito conhecido, paraibano, chama-se Flávio José, ele é da cidade do Monteiro. E o nome da música é A Natureza das Coisas. E tem um trecho que diz assim, que meus meninos dizem, com manhã assim, mas é porque com manhã não, é porque é com a vida política e com a vida de todo mundo. Se aveste não, se avestar não se apresse. Se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, essa é nossa vida dentro de um sistema que nós vivemos, primeiro, como ser humano, né, onde nós não sabemos o daqui a pouco. Né? Agora mesmo, lamentavelmente, a gente teve a notícia de um prefeito paraibano que sofreu um acidente e chegou a falecer, 40 e poucos anos. Então, nossa vida ela é muito, ela não tem essa segurança, como você bem colocou, de forma alguma. A gente só sabe realmente a segurança, a gente só sabe que um dia a gente vai morrer, um dia a gente vai embora. Agora, durante o percurso, a gente sabe das nossas escolhas. E aí, dentro dessas escolhas, a gente voltando para, né, o consórcio, o Congresso, muita coisa na cabeça, gente, tanto tema. Então, para o Congresso, dentro dessas escolhas, a possibilidade, e aí todo mundo sabe disso, do PSD, somos 6 senadoras no universo de 16 senadores. Somos a primeira bancada, a maior bancada do Senado Federal. E dentro desse universo, tive a confiança do meu líder para estar na Comissão Mista de Orçamento, né? E dentro de um momento completamente diferente. Nós estamos num momento onde nós estamos aguardando a votação de um arcabouço e, por força disso, aqui registrar, né, o trabalho dos 2 relatores, o relator Danilo Fortes, relator da LDO, e o relator, o nosso querido Luiz Carlos Mota, relator da LOA. Dentro desse contexto, isso já aconteceu, acredito até que o ano passado e outras vezes, o orçamento ele demorar, inclusive, a ser votado, mas, notadamente, nós tivemos, inclusive, por parte do nosso relator, semana passada, nós queríamos votar o relatório preliminar para a gente adiantar as audiências públicas e iniciarmos o processo, darmos o start do processo de discussão da LDO. Nós, ao mesmo tempo, dentro do entendimento com o próprio governo e no aguardo, e aqui eu quero registrar, assim, acho de forma muito importante, o trabalho do Congresso Nacional, dentro de todas as lógicas que vocês têm acompanhado e assistido, e têm visto, né, e para quem acompanha no dia a dia, vocês também estão lá, dos esforços que vêm sendo feitos, que vêm sendo trabalhados com relação aos projetos e aspectos que têm a ver com a questão financeira e orçamentária, a contribuição que o Congresso vem dando. Então, a própria reforma tributária, muitos duvidaram se ela ia acontecer até o meio do ano, e ela aconteceu. O próprio arcabouço, e agora na discussão no Senado Federal, que é algo fundamental para nós. Nós sabemos o impacto disso, vocês mais ainda. O próprio arcabouço, em discussão
na Câmara, em votação, depois no Senado Federal algumas mudanças, né? E nessa retomada para a Câmara, nesse aguardo. Agora, nós estamos aguardando porque, enquanto isso, vamos dizer, paralelamente fazendo um trabalho, mas a gente, é importante que a gente não faça o mesmo trabalho duas vezes, porque as mudanças vão ser feitas no arcabouço. E a gente vai estar debaixo de um novo teto de gastos. Então, sobre a arrecadação, uma coisa que eu quero dizer, há um entendimento no Congresso de que aumento, ninguém vota em aumento de tributos. Então, isso aí é algo que, esse entendimento, assim, onde você permeia, que eu não falo com autorização de todos, obviamente, da unanimidade, mas onde você permeia, onde você, né, anda, a forma que o governo vai encontrar para aumento de arrecadação, isso é algo que o governo vai detalhar. Uma coisa importante é a relação. Eu acho que, inclusive, assim, essas falas que são truncadas e que são trocadas e que nada contribui para a harmonia, né, e para o estabelecimento dessa relação Congresso, governo, e que são equivocadas, elas atrapalham, não tenho dúvida alguma, porque quem é que gosta, né, de que se fale de algo que não é verdade? Então, assim, o Congresso tem trabalhado muito, nós temos produzido muito, né, tanto Câmara como Senado, e com muito comprometimento, muito compromisso. Isso é fato. Então, tanto o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, senador, como o presidente Arthur Lira, eles têm firmado posições no sentido de sempre estar buscando tentar conduzir. Agora, ninguém pode obrigar também, né, que se façam as coisas num determinado tempo que se quer, muitas vezes, e que necessita. Há de se entender numa casa de 531 e numa casa de 81. Mas eu queria, inclusive, eu não sei se a gente vai entrar nisso, essa minha palavra inicial, mas eu queria também ressaltar a importância e aqui do parlamento com relação, assim, principalmente à questão das emendas impositivas. Nós temos uma atuação dentro do nosso estado e a gente sabe, é interessante que até esse cuidado precisa ter, porque na população, se chega com um entendimento diferenciado do que funciona, do que é constitucional e do que por que a necessidade das emendas impositivas, muitas vezes, e aí vamos ser sinceros, o governo federal, e aqui qualquer governo, tá? Estou falando do governo atual, qualquer governo federal, ele não tem um olhar tão, eu diria, cirúrgico com relação ao dia a dia dos municípios. A vida acontece nos municípios. E os municípios, quem lida com os municípios e quem representa, são aqueles que estão aqui, que vieram através daquelas pessoas que deram seu voto, confiaram e trouxeram a gente até aqui. Então, nós lidamos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, no final de semana, eu não chego lá na Paraíba e vou botar um biquíni, vou descansar e vou para a praia, nem pensar. Quando eu volto, chego na Paraíba, eu vou para os municípios, vou acompanhar as inaugurações de obras que foram, inclusive, levadas com recursos não só nossos, como também do próprio governo do Estado, do governo federal, todo um conjunto, né, de trabalho e esforço por aqueles que demandaram e por aqueles que realizam por essa nossa missão que foi dada. Então, eu acho que o fortalecimento, e aqui acho, sim, nesse entendimento da própria emenda impositiva, eu acho que ela teve uma importância muito grande nesse sentido, porque quem, no final da história, está na ponta, quem sabe, quem chega agora mesmo, essa semana, você não tem noção, agora mesmo, eu sou também líder da bancada feminina do Senado Federal, e recebi, assim que cheguei aqui, uma ligação do presidente Rodrigo Pacheco pedindo, a gente tem amanhã um almoço com a bancada feminina na residência oficial, pedindo para que fosse marcado para a semana que vem, por conta da caravana dos prefeitos aqui em Brasília, essa semana, em busca de recursos ou empenhos que foram feitos e ainda não foram pagos, ou mesmo, inclusive, outro tema que vão tratar a questão da queda do FPM. Então, isso tudo vem atrás de quem? Vai atrás no palácio, as pessoas vão chegar lá e vão se atender? Não, eles chegam nos nossos gabinetes, no meu caso, 223 municípios, no caso do próprio presidente do Senado, mais de 800 municípios. Então, é isso que existe. Por outro lado, a política pública do governo, e aí apresentada, inclusive, semana passada, no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de estar lá, com relação ao PAC, o novo PAC, né, onde tem um entendimento daquilo que se pensa de obras, inclusive, estruturantes, importantíssimas para o país, tendo conversado com os governadores, inclusive pedindo aos governos que pudessem também apresentar suas prioridades, e a possibilidade dos parlamentares
alocarem recursos dentro desse contexto. Então, assim, dei só acho que, não sei se eu já falei demais, né? Assim, já dei uma... Acho que eu me atravessei demais. Eu achei ótima a sua fala inicial, porque a senhora abordou vários pontos que a gente vai tratar ao longo da conversa, né? E aí eu queria começar puxando sobre essa questão das falas truncadas, que às vezes afetam um pouco a relação. Dá para a gente entender que a senhora se refere à entrevista do ministro Fernando Haddad, que foi dada recentemente. A gente sabe que a reunião sobre o arcabouço fiscal, sobre a votação, inclusive, foi adiada por conta disso, né? Eu queria saber até que ponto esse mal-estar vai se prolongar. O ministro fez aquela fala, ele já entrou em contato com o presidente da Câmara. Mas não precisa esse desgaste, o que eu penso é isso. É que não precisa, para que isso? Aí você bota isso fora, aí você causa o desgaste, o constrangimento, depois vai pedir desculpa, mas já está feito. Então, assim, isso, assim, eu acho até, eu vou me colocar no lugar dos dois. Né? Eu tenho aqui a buscar até empatia. Eu acho que quando está, e aí o ministro há de se dizer que o ministro ele vem trabalhando e vem atuando de uma forma extremamente importante dentro desse contexto econômico. Isso aí não há de se duvidar. Mas o presidente da Câmara também vem fazendo o seu trabalho, é isso que eu quero dizer, dentro do Congresso Nacional, contribuindo, né, mesmo não sendo, vamos dizer, não sendo governo, ou não tendo as relações tão próximas quanto outros teriam, mas está ali dando sua contribuição. Lembrando que os líderes é quem definem, lembrando que os líderes partidários é quem define a pauta, que decide o relator, né, eu fui relator, inclusive, do Marco das Comunicações. Eu me lembro que, à época, o respeito do presidente Davi, ele vinha e ele dizia, a gente precisa fazer 8 anos, 7 anos, eu acho que não me lembro se esses anos, ou mais do que isso, que estava lá para ser votado. E todo mundo começou a pressionar, querendo... Acho que vocês também acompanharam, me lembro bem disso, e querendo que fosse votado logo. Eu dizia, peraí, calma, porque agora que eu cheguei agora. Então, quem chega agora, foi me entregue agora, eu estou vindo agora. Mas a gente fez um trabalho em 8 meses e aí a gente entregou o relatório. Mas há um respeito também, né, dentro desse contexto. Então, são vários fatores. Então, essas falas, como eu disse, elas não ajudam. E, politicamente, a gente falando, né, que eu estou aqui dentro desse contexto político, mais até a fala certamente vai ser não só, né, CMO, mas também nessa fala política, mas certamente isso não ajuda. Você tem que pensar muito. Nós políticos temos que pensar muito antes de pegar um microfone e falar. Muito. É um negócio que é até tenso, porque isso mexe, não é com o mercado só, não. Mexe com toda a estrutura, né, político-partidária, com os colegas, com todos aqueles ali que estão ajudando. Né? E eu estou dizendo isso porque inclusive o próprio presidente, Arthur Lira, foi para o lançamento do PAC. Estava lá, prestigiando. Então, assim, acho que são gestos que merecem ter esse entendimento de que a gente está ali para todo mundo trabalhar junto. A campanha, ela ficou lá atrás, ela passou. Mas compromete esse calendário de votação do arcabouço até o envio do projeto de lei orçamentária? Não, o que nós gostaríamos, e o mundo ideal, é que que o arcabouço pudesse ser votado, né, dentro desse período. Mas, se não houver tempo, a gente vai ter que ir administrando. O relator da LDU, a gente vem conversando. Inclusive, quero dizer que nós estamos muito, eu diria, muito... uma relação muito boa, muito vinculada, tanto os dois relatores comigo, com os líderes, com o governo. É importante dizer, para que a gente possa conversar e construir, porque o que a gente quer é o país. Então, todo mundo tem que ajudar nisso. E todo mundo tem que dividir responsabilidades. Então, mas a gente tem que respeitar dentro desse processo aquele que está sendo votado e que nós estamos aguardando. E, como eu disse, a Câmara deu um resultado, veio. O Senado trabalhou, voltou. E agora nós estamos aguardando para ser votado. E não vamos comprometer, eu diria que nós não vamos comprometer. Já aconteceu da gente ir mais à frente em votações. Não comigo na CMO, mas em outro momento, né, de atrasar. Mas é um momento que a gente está vivendo, é diferente. É um ano atípico, é um ano onde a gente está mudando regras, né, constitucionais. E essas mudanças, elas também geram, assim, são um ponto de ansiedade em relação a isso, mas já se pensa em uma alternativa? Não temos o arcabouço aprovado. O que faz?
para deixar, para entregar o orçamento no prazo? Não, nós não temos ainda, não pensamos ainda nessa alternativa. Não conversamos, na realidade, sobre ela. Eu cheguei hoje à tarde, como falei, vim direto para cá, mas, por exemplo, amanhã de manhã já tem uma reunião, logo cedo, na verdade, no café da manhã, tanto com o relator quanto com os 2 relatores, a gente tem reunião. Então, assim, a gente está trabalhando, e não só eles, né, que vão participar, mas nós já estamos dentro disso, né, sempre fazendo a nossa parte no entendimento, e hoje, inclusive, eu não pude vir para cá, mas ia estar com... Eu não pude ir, porque vim direto para cá, mas ia dar uma passada também para conversar com o próprio presidente Arthur Lira, para saber como está o clima na Câmara Federal com relação à perspectiva da votação. Então, nessa construção, eu acho que eu não tenho... Como diz na Paraíba, não estou agoniada, não. Entendeu? Ótimo. Eu não estou agoniada, não. Estou muito cheia de fé e realmente acreditando muito, porque todo mundo está com vontade, sabe? Acho que a gente percebe que está todo mundo muito envolvido, não só com o orçamento, com que o país dê certo. Eu vejo muito isso. São poucas situações essas que tem, né, que a gente não quer comentar com todo respeito, mas isso acontece. Mas a maioria, assim, quase que absoluta, eu diria que está totalmente envolvida e aguardando para contribuir também e fazendo a sua parte. Eu queria, senadora, emendar aqui a minha fala num tema um pouco mais leve, enfim, para alguns. Que a intenção, assim, a ideia fixa do ministro Haddad no déficit zero está repetindo a prática de outros orçamentos de anos anteriores, em que você tem o gasto previsto e tem até uma expressão sobre esse que define bem isso, mas eu não vou usá-la aqui, que coloca uma expectativa de arrecadação que depende de uma decisão política, né, do legislativo. E nessa expectativa a gente está vendo temas polêmicos. A gente está falando da tributação das offshores, a gente está falando do fim do JCP, a gente está falando de tributar dividendos, enfim, uma série de medidas de tributação, jogos, uma série de medidas de tributação Perdão, o alarme da hora que a criança chega da escola. Todos iguais. Todos iguais. Essas tributações de renda e de outras questões, isso tudo depende ainda de uma decisão legislativa futura. Como é que a senhora está vendo isso do ponto de vista do que é possível aprovar ali na frente? Porque meio que a gente já sabe que alguma coisa disso vai estar na peça orçamentária. Na realidade, eu até anotei algumas palavras que o relator do relator da LDO colocou, mas assim, eu não quero colocar palavras na boca do ministro. Claro. Há uma perspectiva, obviamente, e também dele, assim, dele inclusive tratar, e você colocou alguns pontos aí, foram colocados por você, já adiantou bem. Inclusive, em reunião com os líderes, eu também participo das reuniões de líderes, justamente pela liderança da bancada feminina, e o ministro Haddad ele esteve lá, falando sobre aquilo que ele está imaginando que será motivo de arrecadação, inclusive temas que você colocou muito bem. Então, assim, o que foi já adiantado por ele. Inclusive em projetos que vêm para regulamentação, a exemplo da questão dos jogos, né, regulamentação, ou seja, nesse sentido, você tirar algo que é feito de forma, não só, não digo irregular, mas algo que você precisa... A margem da fiscalização. Que você precisa fiscalizar e ter a condição de pegar aquele recurso, se todo mundo quer. Inclusive, né, os que fazem parte, né, desse processo. Então, eu acho que o que ele já colocou dentro desse contexto, compreendendo, por isso que eu disse que o Congresso tem a compreensão, agora, aumentar tributos, então, vir pensar nessa questão, não tem condição. O Congresso, e nem foi algo que foi colocado pelo ministro, para ser muito sincero. A preocupação, e aqui, eu até coloquei algumas palavras aqui do relator em entrevistas que ele deu, e falando com ele com a tranquilidade, é a preocupação com relação do corte de gasto, por exemplo, a questão até da própria reforma administrativa, né, que é algo que se fala, não se tem entendimento e consciência de que ajuda, né, nesse corte de gastos,
né, já que esse modelo veio com o aumento de bem mais ministérios, mas é uma reforma administrativa que, ao entendimento dentro da casa, das casas do Congresso, que ela é fundamental e ela é necessária. Você tem essa demanda aí como algo que o governo precisa discutir, vai precisar discutir, porque, sim, é fonte de corte de gastos. E a gente, quando fala nisso, a preocupação é aquilo com as palavras, que a gente faz tudo muito cuidadoso aqui, para não dizer depois, como diz o mercado ficar nervoso ou outras pessoas ficarem nervosas. Está mercado só. Está quase fechando, senadora, fica tranquila. Não é isso? Não é isso? Então, com essa questão do pronto, os efeitos, vamos lá, das medidas tomadas, como o CAF, que até foi colocado aqui pela minha colega que me antecedeu aqui nesse evento, né? Aí veio a deflação, a desaceleração da atividade econômica. Aí isso preocupa um pouco, porque tudo tem que estar refletido no orçamento, né? Então, com essa meta para o próximo ano, né, do déficit primário zero, a preocupação para cobrir, né, o que já se tem desse déficit e, com o espaço agora, que o governo pede o espaço de 5 bilhões, que foi esse orçamento que foi encaminhado. Precisando de 60, você só tem 5. Então, esse é um diálogo, por isso que eu digo, são coisas que são colocadas e que são postas para nós, mas é óbvio que o arcabouço ele vai vir trazendo um novo momento para a LDO e para o orçamento, né, para o nosso orçamento, e é uma nova conjuntura, e que a gente vai construir isso juntos. Eu acho que, dentro da cabeça também do ministro, ele tem um caminho a seguir, que não é só simplesmente dizer que vai depender do que o Congresso imagina ou pensa. Não, isso acho que a gente tem como construir muito bem, né, as casas. Como eu disse, a vontade está posta, muito já foi feito, e eu acho que a gente, junto, vai fazer muito mais, não tenho dúvida. Agora, senadora, no começo da sua fala, a senhora falou que o Congresso não vota aumento de tributos. E o Ministério da Fazenda tem trazido algumas medidas que não deixam de ser aumento de tributos para poder fechar essa conta do orçamento. Aí a Débora citou a tributação das offshores, que já foi enviada a medida provisória, já foi até aprovada na comissão mista. Pretende também mandar o fim da dedutibilidade do juro sobre o capital próprio, pretende mandar também a tributação dos fundos fechados, com o argumento de que ele não está aumentando a carga tributária, ele está só corrigindo distorções, que são setores da sociedade que seriam favorecidos por isenções que não são devidas. Aí é uma diferença. Eu acho que, para eu deixar mais claro, a gente está falando aqui de... vamos falar do imposto com relação à saúde, com questões que são encaminhadas, que já foram encaminhadas, CPMF, que questões já foram encaminhadas, a questão de outros tributos que já foram encaminhadas, que nós já tivemos e que não teremos. Com relação, inclusive, à tributária, é importante dizer que, na discussão do Congresso, do Senado, nesse momento, esse entendimento ele prevalece de que, em alguns setores, e aí como veio da Câmara, de alguns setores, a gente diria que vamos dizer, uma justiça tributária, que aí é diferente do que você está imaginando, até com relação, por exemplo, à questão da cesta básica, quando foi decidido pelo relator na Câmara, de não haver cobrança, e aí vão decidir os itens ainda da cesta básica. Mas aqui é uma justiça tributária, que, dentro desse contexto da reforma tributária, aí sim há a discussão dessas questões. Mas, quando eu falo de novos impostos, quando eu falo de novos tributos, né, que não venham trazer mais peso para a sociedade, quando você está querendo, inclusive, nesse momento, trazer um novo tempo com a reforma tributária, né, para o país, para investimentos externos, para ter... Por que que o mercado ele fica ansioso? Por que que o mercado, por exemplo, a gente foi falar no evento lá em Nova York, em Londres, por que foi falar desse tema? Porque lá estão os investidores querendo saber como é que vai estar o país, se vai estar... se a gente vai ter segurança, a mínima que seja, onde você tenha um sistema tributário justo e seguro e diferenciado, que não seja esse escândalo, escândalo que eu falo nesse sentido de anomalia que a gente tem, que ninguém sabe o que é que paga, o que é que deixa de pagar, que você paga no começo, paga no fim, o cidadão não tem nem conhecimento do que é que está pagando. Então, eu vejo que, nesses anos todos onde a gente vai
Além da votação, você vai ter toda essa modificação para que o sistema ele chegue, né, onde a gente deseja. Nós estamos trabalhando para que o país ele haja um novo tempo, eu diria até é uma realidade, que é uma nova configuração, né, de um país com a segurança onde nós há quantos anos aqui se sonha com a reforma tributária e que muitos, como eu disse, nem acreditavam que iria acontecer. Então, eu acredito sim que com o esforço de todos, como tem acontecido, aconteceu na Câmara, agora no Senado, e inclusive o presidente Rodrigo Pacheco dizendo que no máximo até outubro também vota a reforma para que a gente possa concluir esse processo que é fundamental para o país. Enquanto isso, o arcabouço, estamos aí ao lado para que aconteça, para que a gente possa dar andamento ainda maior na CMO. Apesar, como eu disse, semana que vem a própria ministra Simone Tebet vai estar conosco na quarta-feira na audiência pública da LDO. Senadora, seria possível, então, dizer que o Congresso preferiria, digamos assim, que não houvesse novas mexidas de tributação até que a tributária pudesse ser aprovada e se pudesse enxergar essa reorganização melhor em relação à tributária? Eu acho que sim. Até porque o relator, né, na tributária na Câmara, assim, ele já apresentou, o deputado Aguinaldo já apresentou, já tirou assim, dúvidas e mais dúvidas. Está, inclusive, à disposição dentro do Senado Federal, no sentido de, a hora que o relator do Senado Federal, o senador Eduardo Braga, tem conversado, inclusive, com ele, até tem coisas para você tirar dúvidas e algumas questões que você tenha, na hora que ele precisa. Eles dois, eu vi em reuniões, e todo mundo acompanhou, inclusive com o ministro Haddad. Então, nessa construção. Claro que, paralelamente, uma coisa ou outra, você pode discutir, como a gente está falando aí, a questão da regulamentação dos jogos é uma coisa que está sendo discutida agora, você não está esperando na tributária. Né, e quem vai impactar, sim, o orçamento. Então, isso não há dúvida alguma. Outra questão também são as parcerias que o governo anunciou, parcerias público-privadas, então, que são investimentos que vão ser feitos, né, segundo o presidente. Né? Concessões, tudo isso são recursos que, no entendimento do governo, para investimentos no país. Então, acho que é isso. Bom, acho que a gente tem mais tempo para 2 perguntinhas, que a diretora Fernanda Guardado já está aqui com a gente. Desculpa o atraso, Fernanda, mas a gente já vai finalizar. Queria saber um pouco, entrando mais diretamente na política, a gente está vivendo um momento de expectativa de uma mini-reforma ministerial. Entre os partidos que devem passar a integrar o governo está o seu partido, o PP, que é o mesmo partido do presidente da Câmara. PSD. PSD, é verdade, a senhora... Foi a vida inteira do PP e a gente confunde. Não, mas é normal. Normal você pensar assim, natural. É o do seu irmão ainda. E eu passei 12 anos no Progressistas. E sei que a senhora participa das discussões também ainda. Cheguei no Senado, super normal você pensar. Até na Paraíba, muitas vezes, continua ainda confundindo. Então, mas posso perguntar do PP, então, né? Eu queria saber como é que está a expectativa de entrada no governo. Eu não tenho como responder no PP, eu não tenho como responder. Bom, de forma mais geral, a integração desses partidos de centro no governo, isso que está sendo discutido agora, tem uma expectativa de que ocorra em breve e de que isso melhore a governabilidade, acalme um pouco também esse tipo de ruído que tem acontecido e prejudicado algumas votações? Não, na realidade, Júlia, sendo bem sincera, assim, eu me atenho realmente ao PSD, né, e dentro do partido, o partido é partido de base, está lá o ministro Alexandre Silveira, na Minas e Energia, o ministro André de Paula, na Pecuária, e o ministro Carlos Fávaro, ali na Agricultura. Né, todos definidos dentro do partido, em reuniões partidárias, com o nosso líder, o senador Otto Alencar, que tem um grande respeito, né, e o meu presidente, o senador, perdão, porque o presidente e tudo é Gilberto Kassab. Então, assim, eu me atenho realmente dentro dessa perspectiva e desse trabalho que o PSD vem fazendo no Senado Federal. Então, nas questões dos outros partidos, eu prefiro não sequer opinar, porque, na realidade, quem sabe é quem está vivenciando o dia a dia, né, com relação a isso. Acho que, dentro do contexto normal, todos os partidos que venham para contribuir, que cheguem para contribuir com o país, eu acho que não
não tem isso nada de ruim para o governo, muito pelo contrário. Acho que o governo sempre compreendeu que política você faz com a participação, né? E isso de forma clara, transparente. Porque eu acho que o ruim é você não ter a possibilidade de dizer, e o que vem acontecendo, todo mundo, né, vem assistindo sobre as questões do que vem sendo colocado. Mas eu não vejo dificuldade nenhuma de entendimento, de contribuição. Até porque governos, todos eles iniciam, né, a gente tem os ajustes. Ajustes que eu falo é porque, às vezes, um determinado ministro ou ministra não funciona da forma que alguém gostaria, que o gestor gostaria, o principal líder gostaria. Não dá certo na pasta. Eu já visitei, já fui em ministério, cheguei ali, misericórdia. Falei assim, eu digo, gente, então, assim, que você percebe que falta o entendimento maior do que né, na necessidade de um trabalho maior e do entendimento de gente não sabia que eu era presidente, que estava falando de orçamento, reclamando que eu não tinha orçamento dentro da pasta, e eu era presidente da comissão de orçamento, a pessoa não teve olho de olhar e dizer assim, ei, senadora, vamos ver se a gente, lá dentro do orçamento, coloca um recurso aqui para... Vamos ali olhar uma planilha com a gente, né, senadora? Seria mais... Mas acontece, isso tudo, por isso que eu digo, são ajustes que são compreensíveis dentro do início, onde a gente vai montar uma equipe, aqui falo vocês, nós vamos montar uma equipe, onde quer que seja. Nós temos ajustes para fazer uma coisa pequena, você imagina uma máquina pública, né, do tamanho que é o governo federal. Mas desde que se começou a falar nessa mini-reforma, eu acompanho menos de perto o Congresso do que a Júnia. Então, desculpa se for uma pergunta muito básica, mas desde que se anunciou essa mini-reforma, foram veiculados alguns nomes e algumas pastas, e a senhora não acha que está demorando? Porque gera uma insegurança e eu tenho percebido, às vezes, que algumas iniciativas ficam meio paradas em algumas pastas e represado ali, esperando uma decisão sobre mudanças. Na realidade, eu tenho acompanhado, o que vocês têm acompanhado, né, em imprensa, vou dizer de fato. Então, assim, com relação a isso, se há uma expectativa ou se há primeiro um entendimento do governo de fazer essas mudanças, que o governo ele próprio é que tem que falar por ele, ou mesmo os líderes, né, também que podem falar. E com relação aos partidos também, que podem falar por si. Eu não posso realmente falar nesse momento, não tenho autorização para falar sobre isso. Por quê? Porque eu represento um partido que está contemplado dentro do governo, o PSD, que está trabalhando, que faz parte do governo, né, dando sua contribuição, e aqui, diga-se passagem, com um ministro de extrema qualidade, graças a Deus, a gente tem tido uma excelente resposta com relação ao trabalho de cada um, e também aqui, não estou, pelo amor de Deus, né, eu acredito que um ou outro que você acontece, ou que pode acontecer de você ter essa deficiência e essa necessidade de mudança, mas cabe ao governo. Por isso que eu digo, eu sinceramente, acho só que uma coisa, que o país é independente de qualquer coisa, ele tem que andar, nós temos que votar, o Congresso tem que trabalhar, o governo tem que funcionar, e nada disso tem que ficar parado por força de momentos de decisão, onde quer que o governo decida que vai acontecer, se é lá na frente, ou se não, ou se vai, ou mesmo se os próprios partidos aí que estão sendo colocados como partidos que estão no aguardo, realmente estão aguardando. Tem muita coisa que está ali fora, mas nos bastidores eu acho que são diferentes. Tá bom, senadora, muito obrigada. Vocês me apertaram, aqui, hein? Me apertaram. Você viu a diferença apertou, aqui, minha amiga? Senadora, conseguiu escapar dessa pergunta mais me apertaram polêmica, né? aqui, hein? Eu só fiz pergunta tranquila. Muito tranquila. Ainda bem que eu sou do PSD, PSD. Não posso falar pelos outros, para falar pelo PSD. Escapou por ser do PSD, né, senadora? É a coisa boa, né? Imagina se a Júnia tivesse certa ainda. Senadora, muito obrigada pela conversa, tá? Pelas informações. Como eu falei no início, a gente fica muito feliz em ver uma mulher presidir a CMO, uma comissão tão importante, e já fica convidada para o do ano que vem com a bancada feminina representada. Vamos sim, e assim, aproveitar e me colocar à disposição, porque depois disso, quando a gente realmente der o start, aqui tá, Marcel, o pessoal da CMO que trabalha junto conosco, aqui, minha equipe, agradecer. Eu até ri depois que eu peguei, não você, Marcel, mas alguém mandou para mim uma pasta minha com a letra do tamanho do mundo. Gente, tudo bem que eu não enxergo, mas também assim... Olha o tamanho da letra. Foi você, né, Márcia? Eu dei o tamanho da letra. Eu uso lente e contato, menina. Então, assim. Estou enxergando daqui. Estou enxergando também.
Aí, quando eu olho assim, as meninas vão ler junto comigo. Então, assim... Eu vou confessar para vocês que eu também uso. Eu tenho miopia desde a infância, então, assim, eu só faço organizar miopia aqui. Mas, enfim... Aí eu fico muito feliz assim, de poder contribuir. E sei que a gente pode me colocar à disposição para depois a gente ter um diálogo quando iniciar todo esse processo dentro mesmo, de quando o arcabouço for votado, que eu não tenho dúvida alguma em nenhum país que isso vai acontecer, e o próprio presidente Lira. E assim, eu digo porque a gente assistiu, então não vai ser diferente. E os líderes, e todos aqueles que são os donos dos votos, que são os deputados e deputadas, né? Então, a gente vai aguardar o arcabouço. E para a gente ter depois um momento aí, de repente, um bate-papo, mesmo que não seja o evento seja o ano que vem, mas a gente aproveitar esse momento que tem uma mulher. A gente não sabe o ano que vem se a gente vai ter uma mulher na presidência da Comissão Mista de Orçamento. Então, já me coloco à disposição para a gente ter essa conversa bem legal aí, quando o orçamento o arcabouço for votado, e aí a gente vê já nesse início de construção aí do... Bom, senadora, no meu... Sem essas perguntas. Sem, de jeito nenhum. No meu lugar aqui de relações institucionais... Eu adoro, né? Eu estou brincando, gente. Eu adoro essas coisas. Tá nesse moidinho político, como a gente diz lá na Paraíba. Olha, eu não sou jornalista há muitos anos, viu? Mas não perdi o jeito. Mas no meu lugar aqui de relações institucionais, eu já quero deixar um convite também para a gente promover um almoço, um coquetel com toda a bancada feminina. Maravilha. Para que a gente possa unir um pouco essas visões, né, tanto do mercado quanto da bancada. E a bancada, deixa eu dizer, Débora, a bancada tem mulheres de todas as áreas. Interessante, tem empresárias, tem mulheres que têm muito a contribuir, advogadas, enfim, tem mulheres e promover um bom debate, né, senadora? Isso, é uma bancada... Todos ganham. Elas são... Hoje, um colega senador, está fazendo um jantar em homenagem à bancada feminina. Eu digo, muito bem, estão compreendendo aí a importância que realmente a bancada feminina está muito bem articulada, muito unida, muito forte, unida. Né? Apesar de poucas, somos 15, né? Somos a segunda maior bancada, no caso, a primeira é o PSD, a segunda é a bancada feminina, mas essa união e a criação da liderança da bancada feminina fez todo um diferencial para que a gente pudesse estar mais unida. Então, é um antes e um depois. No início dos 2 primeiros anos de mandato, a gente era muito distante. Nós éramos muito distantes. Quando criou-se a liderança da bancada feminina, a gente se aproximou completamente. E isso foi muito legal. E, assim, desde já digo que vou levar o convite e elas vão ficar muito felizes em participar, em estar junto com vocês e a gente debater aí esses temas que são muito antenadas, inclusive com relação à questão orçamentária. Né? Essa discussão que a gente vai ter, eu queria muito que vocês pudessem participar, a audiência pública que nós vamos ter sobre mulheres e orçamento, né, que isso vai ser, né, tema, já foi aprovada a audiência pública, nós vamos marcar essa audiência pública para a gente cuidar do orçamento para mulheres. Então, vocês precisam estar lá também. Então, obrigada a vocês, parabéns pelo evento, todo coração, desejar muito sucesso, cumprimentar mais uma vez, parabenizar as palestrantes que vieram antes, muito produtivo e muito enriquecedor. A gente sempre aprende. Né? E dizer a Lucas, que está em casa, meu filho, valeu a pena, eu vim, cheguei, valeu a pena. Quem pensa assim, pensa que é um bebê, não é, gente? É o vice-governador do Estado. Vice-governador, muito obrigada. Senadora, obrigada. A gente abriu hoje o painel com a ministra Simone Tebet pela manhã. Ela falou do momento da criação da liderança feminina. E a gente vai encerrar agora, então, com a diretora do Banco Central, Fernanda Guardado. Vamos só organizar aqui a mesa e a gente já começa o nosso último painel. Só para finalizar, parabenizando a sua vinda. Com a criação da liderança da bancada feminina, Simone Tebet, líder, nós relatamos o projeto que virou lei da violência política de gênero, que hoje, para o nosso país, inclusive, nós estamos com umas agendas que estão sendo marcadas tanto no TSE, como também nos tribunais, né, no judiciário, para falar desse tema, porque é algo que a gente continua, por incrível que pareça, avança em algumas coisas, mas dentro desse contexto, a violência política de gênero atrapalha muito o trabalho da mulher no exercício do mandato, não só nas campanhas eleitorais. Campanhas eleitorais é muito ruim, muito difícil, mas também dentro do contexto quando a gente está exercendo dentro do exercício do mandato. Então, a gente foi com Simone, só para fazer esse registro, como líder. Eu sofri uma violência política no meu estado de gênero. E aí, quando conversei, Simone, vamos buscar Rodrigo Pacheco
presidente puxou da Câmara, nós trouxemos para o Senado, eu fui relatora, e hoje a gente tem essa lei que para defender nós mulheres, mas precisamos trabalhar muito mais, porque muita coisa acontece. Semana retrasada do meu estado, eu critiquei a obra de uma ação de um gestor, como foi que ele me respondeu? Ela não deve estar bem na cabeça. Então, assim, aquela coisa que continua muito ainda forte, lamentavelmente. Mas deixa aqui esse registro para a gente trabalhar juntas e unidas também nisso, não é só na área financeira. Vamos juntas. Obrigada, gente. Uma ótima tarde para vocês.